Isso é loucura, cara. Mas o Vasco é capaz de me tirar no sério a esse ponto, sabe? É de levar a loucura. Eu tô imaginando quais foram os conselheiros. Cara, ou você tem um gerente de futebol, você confia nele e ponto final. A decisão é você, presidente, com o gerente de futebol e ponto final. Salve, família vascaína! Vamos trazer essa resenha aí hoje no programa Donos da Bola, né? Que falaram dessa situação, né? Jorge Salgado teve uma reunião aí com conselheiros aí da Mais Vasco, cobrando decisões técnicas, né? Sobre o desempenho do time, sobre o Zé Ricardo, e aí que tá. Esse é o problema de ter um presidente incompetente e ser cercado de pessoas que não entendem porra nenhuma de bola. Dá nisso, vem conselheiro que não sabe nada, nunca chutou uma bola, cobrar esse tipo de decisão. Dá nisso, a gente vai trazer essa resenha aqui. Mas antes, vamos falar aí do jogador que o Vasco apresentou hoje oficialmente, estava ali Carlos Brasil e o Danilo Bossa, e aí eu vou trazer aqui parte que ele fala das características dele. Gostei da coletiva, acompanhei todo, fala muito bem, o cara parece ser um jogador de personalidade, claro, que é o refúgio, é uma xepa danada, foi aí contratado, como o Carlos Brasil disse na coletiva, aos 45 minutos do segundo tempo, mas sei lá, né? Quem sabe o Vasco dá sorte aí. E ele vai falar aí, ó, joga de zagueiro, de lateral, e ele vem sim pra brigar aí por ser titular. Mas ele vai falar aqui das características dele, ó. Se liga só. Sim, é importante, eu acho, do jogador ter essa polivalência, né, de jogar em algumas posições. Acaba ajudando no grupo, né, e na própria escolha do treinador, né. Mas eu sou um zagueiro rápido, né. Rápido, de bom passe, com bom jogo aéreo também. Joguei de lateral vários jogos pelo Mirassol, né, que foi lá que eu comecei a jogar de lateral. Eu tive um destaque no Paulistão 2018, que foi uma escolha do professor Ivan, que me colocou na base como lateral, né? E aí então tive esse destaque. Então aí acabei agregando esse jogo, né, de tanto jogar na lateral como zagueiro, né? Mas como eu joguei no Santos também, joguei mais de zagueiro, né? Não tive jogos de lateral. E no Juventude agora também eu joguei 2 jogos de lateral, só que mais como zagueiro. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Se você é novo aqui, meu nome é Thiago. Antes, vou te pedir aquela moral de se inscrever aqui no canal Vasco em Família. Se inscreve também no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Deixa aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. Não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. Antes de a gente trazer toda essa situação aí da demissão do Zé Ricardo, da cobrança aí dos conselheiros e o programa hoje Donos da Bola falando sobre essa situação, eu queria trocar uma ideia com vocês, porque 2 nomes de jogadores que já passaram pelo Vasco foram especulados aí nos últimos dias, que é o caso do Allan Kardec, né, que o próprio pai do jogador falou que seria um prazer ele retornar para o Vasco da Gama, e hoje também surgiu aí o nome do Benítez, algumas páginas do Instagram dizendo que o jogador tinha vontade aí de voltar para o Vasco, já que não está tendo aí muitas oportunidades no Grêmio. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esses 2 jogadores, o que vocês entendem aí? Será que Benítez e Allan Kardec poderiam somar para o Vasco da Gama hoje, família vascaína? Eu posso deixar aqui minha opinião, acho que o Benítez é um grande jogador, muito talentoso, mas realmente as questões físicas dele atrapalham demais, eu não traria. E o Allan Kardec, eu acho que muito torcedor do Vasco guarda na memória aquele Allan Kardec que passou pelo Vasco e realmente era um jogador muito limitado e que o único fundamento dele que a gente poderia dizer que era bom era a bola aérea. Mas quando a gente lembra aí, quando eu pelo menos lembro do Allan Kardec de Palmeiras, Santos e São Paulo, é um cara que desenvolveu muito o seu jogo. Claro que é um jogador de 34 anos, né? Mas eu acho que é um jogador que traria um certo peso aí, cara. Eu acho que o Allan Kardec ia ajudar. Claro que nesse momento fica inviável aí, pela essa gestão de merda não ter recurso nenhum, então teria que esperar esse movimento da SAF. Mas eu acho que o Benítez eu não traria, e o Allan Kardec eu traria, que realmente eu guardo na memória aquele Allan Kardec que realmente desenvolveu o seu jogo lá no futebol paulista. E acho que esse Allan Kardec, mesmo com a idade aí de 34 anos, poderia ajudar o Vasco. A gente tem aí o Nenê
com 40. Vai fazer 41 em nosso principal jogador. Fazer o quê, né, família vascaína? Agora vamos falar aí, né, dessa situação do Zé Ricardo. Eu acho que realmente está envolvendo aí todos os torcedores vascaínos e realmente são unânimes e querem a demissão do Zé Ricardo. Eu já falei isso aqui em outras oportunidades. Acho que o Salgado ele vai guardar essa carta na mão, esse presidente de merda. Por quê? Hoje o torcedor do Vasco tem a cultura de reclamar de treinador. O principal foco da torcida do Vasco, que eu não concordo, é reclamar do Zé Ricardo. De achar que o Zé Ricardo é o problema. De achar que outro treinador, se chegar, vai dar jeito no Vasco. Que o Vasco tem time pra subir. Na minha visão, o Vasco não tem time pra subir. O time do Vasco é horroroso. Viu ontem Fluminense e Vila Nova? Viu? O Vila Nova fez um jogo muito mais difícil contra o Fluminense do que o Vasco fez. Por exemplo. Então você vê que o time do Vasco é limitado sim, não acho que seja só o Zé Ricardo. E aí o Salgado ele guarda essa carta na mão, por quê? Se ele muda de treinador agora, traz um treinador que o Vascaíno quer, ele já fez isso no passado, né, trazendo o Lisca pro lugar do Cabo, traz o Anderson Moreira e a coisa não funciona, fica claro, fica evidente, vai evidenciar mais que ele é um presidente fracassado e que as pessoas que cercam ele, que ele escolhe para trabalhar no Vasco, são muito ruins, são incompetentes, então ele vai guardar essa carta na mão até o Vasco virar SAF, que é a única saída que ele tem. E aí é um ponto que a gente coloca aqui, que provavelmente o Vasco, vendendo seu futebol aí para 7 partes, o Zé Ricardo ele não vai continuar. A gente viu uma matéria aí, né, trazida aí pelo Nils Colina, falando justamente disso, tá aí na tela para vocês, ó. A 7 partes assumiu ontem oficialmente o comando do Standard Liège e hoje foi anunciada a demissão aí do Luca Isner, que era treinador do clube belga. Será o início de como farão no Vasco da Gama? Claro que alguns podem falar assim, porra, Thiago, mas lá no Standard Liège foi fim de temporada, a última partida do time belga foi aí no dia 10 de abril, então fim da temporada, demitiram o treinador. Mas foi um movimento que eles fizeram no Gênova e não funcionou. E tá aqui uma matéria da ESPN que destacou isso pra gente, ó. Dança das cadeiras no banco de reserva também. A matéria diz o seguinte, ó. No banco de reservas também houve mudanças. Em novembro de 2021, e eles assumiram o Gênova, o futebol italiano do Gênova, em setembro. Então, em novembro de 2021, eles demitiram o David Baralardini, deve ser aqui, e aí pro seu lugar chegou o Andrei Shevchenko, né? Aquele jogador ucraniano, né? Que muita gente jogava no videogame, pelo menos eu aí jogava muito com o Shevchenko. E aí depois o Shevchenko não durou muito tempo, 2 meses apenas à frente do comando do Gênova, e chegou aí o Alexander Blazin. Então é sim uma empresa que no futebol do Gênova demitiu muitos treinadores. E o Zé Ricardo realmente é um cara que não consegue aí dar um padrão pro Vasco, muito porque o elenco é limitadíssimo, sim, o time do Vasco é horroroso, e aí realmente o Zé Ricardo também, um treinador que não tem ali uma mente, sei lá, visionária, de tentar alguma coisa diferente, de repetir sempre as mesmas coisas, e aí o Vasco não caminha, mas tá certo. Carta na manga do Salgado, ele quer aí deixar debaixo dos panos a incapacidade que ele tem de ser aí sempre, vai ser sempre, fato, o pior presidente da história do Vasco, e ele quer guardar essa carta na manga para quem decidir a demissão do treinador do Vasco, que seja a 777. E aí a gente vai trazer essa resenha aí, né, dos donos da bola de hoje, falando justamente aí dessa incapacidade de conselheiro, de deixar conselheiro vir opinar, né, realmente não confiar no trabalho do gerente de futebol, que é o Carlos Brasil, que é um sei lá, na linguagem de um gerente de futebol, é um juvenil, né, um fraldinha nessa função, e como ter um profissional desse aí, cara, à frente de um clube como o Vasco da Gama. Se liga nessa resenha aí. Eu acho, independentemente do momento do Vasco não ser bom, eu acho ruim essa saída do Zé, se caso isso acontecer. E vai entrar quem? Se ele acontecer. Então, esse é o problema e a questão. Aí você começa o processo todo do zero de novo e um treinador para conhecer o elenco, eu acho isso muito ruim, e o dinheiro que também não chega, né? Ontem teve uma reunião do Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama, com os conselheiros para discutir Zé Ricardo. Parece que foi ventilado. Primeiro fale sobre isso. Você acha que são os conselheiros que têm que definir, ou opinar, pelo novo treinador? Rapaz, essa palavra conselheiro no Vasco tinha que mudar de nome, porque ele pode dar conselho pra ninguém. Ponto 1. Segundo, o que conselheiro tem a ver com bola e campo? Se muitas vezes o presidente não entende nada, ou você acha que a Leila Pereira entende futebol? Você acha que o Bandeira entende, que sempre foi de arquibancada e tal? Isso é loucura, cara. Mas o Vasco é capaz de me tirar do sério a esse ponto, sabe? É de levar loucura. Eu tô imaginando quais foram os conselheiros. Cara, ou você tem um gerente de futebol, você confia nele, e ponto final, a decisão é
Você presidente com o gerente de futebol e ponto final. Cara, o Zé não tem problema de grupo, isso é fato. O Zé é um cara íntegro. Conheço a família, conheço ele, íntegro. Não há quem fale mal do Zé como pessoa. Ponto, acabou o assunto. Então, a parte de trabalho, eu sempre cobrei isso. Quem cobra o técnico nos clubes? A maioria não entende nada de bola, menos os técnicos. Então, como é que você só... Por exemplo, você sou gerente de futebol do Vasco. Como é que eu sei se o Zé sabe dar treino ou não? Se aquele treino é para aplicar o que eu quero que aconteça. Bom ponto. Então, isso aí acontece Bom ponto. em todos os clubes do Brasil. Todos não, desculpa, a maioria. Sabe quem hoje é o gerente de futebol do Botafogo? O cara de scout do Botafogo? O Rafa Rezende, cara da Sport TV, que sabe muito de bola. Muito, um dos maiores do Brasil comentando. Ele foi contratado pelo Botafogo para ser scout do Botafogo. Agora um ponto rapidinho, Edu. Faltam 2 minutinhos que eu queria ver você falar sobre isso. Dessa reunião, alguns nomes foram ventilados e o Zé foi mantido. O cara que subiu com o Botafogo e foi dando uma puxadinha no tapete dele, Anderson Moreira, caso um dia o Zé caia, estão ventilando o nome dele lá internamente entre os conselheiros. Acha um bom nome pro Vasco? Cara, o Anderson até subiu com o Botafogo, tava encostado, né? Quando eu me refiro do Sim, Zona fora Forte, do mercado. sabe? Ele fez um trabalho inacreditável no Botafogo. O Botafogo era bem pior que outros times da Série B. Começou mal, né? Não, ele começou mal e assumiu e foi embora. Ele pegou olhou numa o time. posição... Pegou bem- 16º. 16º. Então, quer dizer, é um bom nome, mas a gente especular isso é até uma falta de respeito com o Zé. Acho que tá lá e ponto final. E é isso. Fato é que cada jogo que a gente tem que assistir do Vasco, sexta-feira tem mais um confronto dificílimo, né? Contra a Chapecoense lá na Arena Condá. E realmente o Vasco não tem time, não tem gestão, não tem treinador, não tem nada que realmente faça a gente acreditar que o Vasco possa subir esse ano. Só a fé que segura a gente, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.